Porque eu nunca fiz nada. Porque eu não faço parte desse esquema. Não sou eu, minha sócia e a empresa que eu sou sócio. Fala aí galera, vamos aqui então para o segundo vídeo de pronunciamento do Renato Cariani. Já adianto para vocês que esse foi um vídeo, cara, que me convenceu bastante. Tudo que foi dito pelo Renato aqui nesse vídeo me deixou entusiasmado com a sequência desse caso. Até o dia de ontem eu tava, cara, com aquele pressentimento de que iria dar uma merda muito grande, especialmente depois da nota lá do Grupo Suplay, né? O Grupo Suplay, um grupo que é próximo, que o Renato tava dentro ali todos os dias, todo santo dia, de repente solta uma nota dizendo que ele não era sócio, que ele nunca foi acionista, que ele era um influenciador. Então, para mim, a nota foi muito pesada e aquilo me deixou um tanto quanto preocupado. Porém, esse vídeo do Renato me deixou entusiasmado que, cara, ele vai conseguir provar a sua inocência aí na sequência desse caso, mas existem sim algumas informações que ficaram aí no ar, que ficaram nos bastidores, que não foi passado para o público, que ainda de certa forma me deixa me questionando aí a respeito da inocência ou não do Renato Cariani, beleza? Mas antes de falar tudo isso para vocês, pedir tua ajuda aí, me ajuda a bater 70 mil inscritos aqui no meu canal ainda esse ano, dá aquela moral, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like também no início desse vídeo e aproveite os melhores preços em suplementação, suplemento com qualidade mundial, com qualidade internacional, com qualidade europeia, é na Growth Suplementos aqui no Brasil com o melhor preço, rapaziada. Ninguém te vende um produto tão bom com um preço tão justo quanto a Growth. Então aproveita, pega tudo que é barato no site da Growth e usa meu cupom IK para ganhar desconto. E se você tá querendo roupa no estilo, você que curte aí o estilo dos atletas e tudo mais, é lá na Meet Oficial também com meu cupom. Vista-se com estilo na Meet usando o cupom IK, Growth Meet é cupom IK. Galera, seguinte. Quem tem assistido meus vídeos aí, cara, viu que uma das coisas que eu queria muito escutar o Renato dizer é que ele não tinha nada a ver com isso, cara. Eu queria que o Renato viesse e dissesse assim, pessoal, calma, eu vou provar tudo isso, eu não tenho nada a ver com esquema aí de pedras e de pós, eu não tenho nada a ver de ligação com seu ninguém, tudo isso vai ser um mal entendido, né? Eu sofri uma denúncia, alguma coisa nesse sentido por alguém mal intencionado e, cara, calma, do jeito que ele faz, calma, eu vou provar para vocês. E ele não disse exatamente dessa forma, mas ele comentou isso aqui, que era aquilo que eu tanto esperava e que, assim, depois que ele disse isso aqui, eu meio que respirei e disse, porra, eu acho que o Renato pode virar o jogo. Se liga. Porque eu nunca fiz nada. Porque eu não faço parte desse esquema. Não sou eu, minha sócia e a empresa que eu sou sócio. Enfim, galera, tá aí com todas as palavras para vocês. Eu não faço parte desse esquema. Então o Renato ele confirma aí, né, que não tem ligação alguma com tudo isso que está acontecendo. E aí, cara, eu separei alguns pontos aqui na minha colinha para tratar com vocês, beleza? Dentro do pronunciamento do Renato, ele inicia falando sobre o Fábio, né, o Fábio Spínola. Ele comenta que era um conhecido dele, que ele fazia negócios com o Fábio Spínola e que a ligação do Fábio Spínola com a sua empresa é que o Fábio Spínola, como era detentor aí de bastante comércio, né, de ajeitar carro e tudo mais, fazer manutenção de carro, o Fábio fazia as manutenções dos carros da empresa do Renato, bem como no carro da sua sócia e no seu carro particular, né? Então esse seria aí a ligação do Renato com o Fábio Spínola, beleza, galera? Outro ponto que eu achei muito interessante também na fala do Renato e que era uma parada que eu tinha me questionado há muito tempo, foi o fato da foto do Renato com o Fábio Spínola, que é essa foto aqui. Porém, quando eu vi isso aqui, cara, eu digo, velho, não faz muito sentido. Por quê? Porque se o Fábio ele é um cara muito conhecido aí, segundo a mídia, por envolvimento em coisas erradas aí, porra, por que o cara vai estar com ele, né, num restaurante que aqui, ó, tá completamente aberto, né, ao público, tirando uma foto ali desse jeito, né? Quando eu vi essa foto aqui, eu digo, pô, beleza, mas, cara, peraí, vamos esperar o Renato explicar que ligação, que suposta ligação é essa entre ele e o Fábio. Por quê, galera? Porque desde o início, né, cara, desde o início de tudo, a gente sempre tá torcendo, eu digo, me refiro a mim, torcendo para que isso não seja real por conta do impacto, da importância e do tamanho que tudo isso se tornou a partir, sim, de muito do trabalho que o Renato realiza e principalmente, né, cara, torcendo para que isso não seja verdade, para que ele continue fazendo esse trabalho, para que o nosso meio por inteiro continue crescendo. Porque perder o Renato e principalmente perder o Renato com a condenação desse tamanho seria péssimo para tudo isso que a gente vive na atualidade. Então ele explicou essa foto aqui, disse que foi uma foto antiga, que talvez eles se encontraram aí por
almoçar, mas é um restaurante em aberto, não tem sentido ele querer se esconder junto ao Fábio, estando num lugar como esse aqui, beleza? Muito legal. O outro ponto é sobre o pagamento, né, de um suposto dinheiro aí que existe entre transações do Renato até o Fábio. E aí o Renato explicou que foi um pagamento que o Renato fez ao Maurício. O Mauricião, que é o cameraman, é meio que um dos braços do Renato em tudo que ele faz, fez um pagamento à empresa, né, do Fábio, e por isso que existia essa movimentação financeira entre Renato, que acabava chegando ali na empresa do Fábio. Não seria nada como algum crime ou alguma coisa nesse sentido. Segundo o Renato, ele pagou o Maurício comprou aquela BMW, que a gente já viu registrados aí em vários vídeos, e ponto final, beleza? Então essa foi a justificativa do Renato para essa movimentação de dinheiro entre eles. Outra coisa, sobre os supostos pagamentos que eram feitos na boca do caixa ali e tudo mais, para mim o Renato também se defendeu muito bem. Ele comentou que para vender esse tipo de produto, a qual as reportagens fazem referência, não é simplesmente, ó, eu quero comprar de você, tu me vende, toma aqui grana e ponto final. Não, que tem muita cautela na hora de vender isso, tem que cruzar nota e tudo mais. Então, segundo o Renato, existe uma sistemática legislativa. O que seria isso? Seria basicamente um portal onde você informa tudo que você vai fazer. Qual o produto, qual o valor, qual a quantidade, né, qual o número da nota fiscal, ou seja, você entrega aqui às forças responsáveis pela fiscalização de tudo isso, todas as informações perante aquela carga, aquele produto, aquela substância que você vendeu a determinada empresa. A empresa vai lá da mesma forma, apresenta o que você quis comprar, qual foi a quantidade, quanto pagou e tudo mais, e essa informação cruzada acaba dando a segurança ali à polícia, né, de que está sendo um negócio dentro da lei, beleza? Então foi uma defesa bem legal aqui. Todas as notas apontadas foram lançadas, né? O Renato ele também comenta sobre isso, que segundo o Renato aí, todas as notas que se comentou na mídia, né, que ele estava devendo, que foi falsificada, que foi de alguma forma feito alguma coisa aí para tentar despistar, todas elas foram lançadas e ele, segundo ele, vai provar tudo isso na polícia, tá? E todo o pagamento foi feito e depositado através de depósito identificado, ou seja, existe a sistemática de compra e a sistemática do pagamento, né? Não era simplesmente chegar, fazer uma transferência aqui, ponto, não. Naquela época, segundo o Renato, era um pagamento identificado. Então a pessoa ia lá, pagava e dizia, ó, eu que paguei isso aqui, tal banco, papá, papá, papá. Então, para ficar tudo muito seguro ali de tudo que estava sendo feito, beleza? Então, essas eram as acusações mais pesadas sobre o pagamento, sobre a ligação entre ele e o Fábio Spínola e tudo mais. E assim, sinceramente, cara, eu continuo com algumas dúvidas, tá? Mas isso aqui foi muito mais esclarecedor para mim. Só que essas dúvidas, cara, elas são mais complexas e assim, vão mais a fundo do caso, e isso muitas vezes o Renato nem pode trazer ao público, né? Como ele comentou no início, tem coisas que ele não pode falar porque está em segredo de justiça, e o que ele pode falar aqui é o que está sendo apontado pela mídia, porque, né, segundo ele, havia sido a mídia que vazou e não ele. Então, não tem problema jurídico ele falar de uma coisa que já foi vazada por terceiros, né? Ele está comentando sobre um vazamento. Agora, ele não pode tirar algo que em momento algum foi dito pela mídia, que está aqui nos autos do processo, e abordar sobre isso na internet, porque aí ele teria problemas com a justiça devido a isso aí, beleza, galera? Então, foi mais ou menos esse o posicionamento dele, porém tem um outro ponto aqui que pra gente, né, que acompanha Maromba e tudo mais, é muito pesado. Por conta dessa fala do Renato aqui, eu vou aumentar um pouco a velocidade de reprodução, mas vocês escutem o que ele falou e eu já concluo aqui, se liga. Do que as pessoas imaginam. E posso falar uma coisa, pessoal? Eu fiz muitos inimigos. Quando eu, por exemplo, atuo profissionalmente e eu levanto muito uma empresa, outros empresários se incomodam. Eu tenho inimigos. Eu tenho negócios. Eu sou uma pessoa muito obstinada nos meus negócios. Então eu levantei muitos mercados e eu tirei mercado dos outros. Porque para mim, isso aqui que eu estou sendo investigado é fruto de uma denúncia. Alguém virou e falou assim, olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Porque, desculpa, essas evidências? São essas evidências? Tá aqui as provas. Então tá aí, pessoal, o Renato ele comenta que tem muitos inimigos, né, que quando ele levanta um lado, uma outra empresa, ele tira, né, consumidores, ele tira ali venda de uma outra empresa, e isso acaba causando meio que um atrito ali entre esses empresários, e ele faz isso porque ele é muito obstinado dentro dos seus próprios negócios, aquilo que a gente já sabe, já escutou ele dizer por diversas vezes, e que ele acredita que isso aqui é fruto de denúncia, cara, e isso, quem acompanha, quem meio que une as informações, quem assiste um podcast aqui, outro ali, já estava meio que por dentro de que se alguma bomba nesse sentido acontecesse com o Renato, existiam realmente pessoas com uma determinada quantidade de informação que poderiam, né,
que supostamente poderiam tentar de alguma forma armar para cima do Renato para que fosse prejudicado a imagem dele. Prejudicando a imagem dele, você prejudica todos os que estão envolvidos com ele, inclusive as empresas a qual ele é sócio, as empresas a qual ele trabalha, e isso consequentemente faria, né, digamos que uma perda de confiança por parte do público. Por perdendo confiança com o público, você perde venda, automaticamente você abre precedente para outras empresas do mesmo ramo conseguir ganhar em cima disso. Então, foi um ponto aí bem louco, né, apontado pelo Renato. Ele concluiu com essa fala aí. E, cara, é isso que a gente tem até o momento, tá? Volto a dizer para vocês, cara, em momento algum eu condenei o Renato, continuo sem condenar. Fico à espera da conclusão da justiça para poder dizer algo. Eu acredito que, assim como eu, todo mundo não, né? Quem tem sensatez sabe que, se for comprovado que ele tem algum determinado tipo de culpa, ele vai ter que ser punido, ele tem que ser punido. Se não for, ele vai ter que ser liberado. Agora, o problema é, cara, que mesmo que ele não for condenado a partir daqui, eu volto a dizer, como eu já disse em vídeos anteriores, o dano à imagem do Renato é irreparável. E muito provavelmente a mídia e todo mundo que fez ali o caixão do Renato, porque assim, aqui eu falo o que eu acho, aqui eu trago o que a mídia está falando e trago o que o Renato está falando. Mas a gente sabe que não funciona assim com todos os canais de comunicação. Então, uma boa parte daqueles que levaram para o público manchetes pesadas que faziam-se entender que o Renato estava envolvido num esquema, né, de abastecimento de pedras e de pós aí no mundo todo. Se o Renato não for condenado e tudo isso for esclarecido perante a justiça, é muito difícil que esses mesmos portais voltem a falar sobre isso. Por quê? Porque não vai dar tanto clique, não vai dar tanta visualização. Então, o dano à imagem já é irreparável, cara. O dano à imagem é irreparável, beleza? Então, é isso aí. Deixem seus comentários. Comenta aqui, eu quero saber de vocês. Esse vídeo do Renato te convenceu? Te deixou mais aliviado para quem está torcendo para que tudo isso não seja real? Para mim, eu tive essa sensação, mas eu também sei que, cara, para a justiça só isso aqui não basta. Isso aqui é um esclarecimento para a sociedade, para a sua base de fã. Muitas vezes o que ele fala aqui lá na justiça pode ser confrontado e tudo mais, e tem uma investigação e uma discussão muito mais complexa do que isso que a gente vê aqui, beleza, galera? Mas por um momento é isso, deixem seus comentários, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.